Agora vamos falar sobre as obras de recuperação da Colombo Sales e da Pedro Ivo Campos. Os trabalhos estão quase no fim, é difícil até de acreditar, né? Mas a manchete é essa mesma. Vai chegar lá. Quanto tempo nós corremos atrás desse prejuízo como sociedade, né? Entrega para o primeiro semestre agora desse ano. Nossa equipe foi lá para ver de perto como está, entender melhor o processo até o final desse cronograma. Fabiane Pazza. Não dá para negar que o trabalho já deixa as pontes com um visual de novas. Mas a importância da reforma, feita pela primeira vez nas estruturas que ligam ilha e continente, vai muito além da aparência. Foram anos de cobranças até na justiça para que a manutenção emergencial corrigisse problemas que ameaçavam até para um colapso das travessias. O Ministério Público está acompanhando isso desde 2015, quando nós entramos com a primeira ação civil pública pedindo as melhorias e a reforma das duas pontes, a Colombo Sales e a Pedro Ivo. Nesse tempo, nesse espaço de tempo, já foram mais de 20 vistorias que nós fizemos aqui no local. Hoje a 21ª. E realmente nos dá uma alegria, nos dá um alento ver que realmente as coisas estão fluindo, estão andando. O trabalho completou 2 anos em fevereiro e já percorreu as estruturas de ponta a ponta, com limpeza, tratamento da ferrugem e pintura. Elementos importantes, como as juntas de dilatação, foram trocadas. A estimativa dos engenheiros responsáveis é que a execução já passe de 90%. Nesta quinta-feira, o Ministério Público e a Secretaria de Infraestrutura fizeram uma vistoria no local. Estamos acompanhando e vamos acompanhar até o final da conclusão das obras todos os detalhes que ainda estão pendentes, como pintura, parte elétrica e pequenos detalhes que ainda faltam para concluir de toda essa reforma e também, embora isso não seja objeto do contrato que foi firmado com a empresa, vencedora da licitação, nós estamos também gestionando junto à Secretaria de Infraestrutura a melhoria na pista de rolamento, ou nas pistas de rolamento das duas pontes, que realmente está num estado bastante precário e degradante. A equipe percorreu a estrutura finalizada na ponte Colombo Sales e acompanhou o trabalho na passarela da Pedro Ivo Campos. O acesso para pedestres e ciclistas está fechado enquanto a revitalização acontece. Entre as melhorias neste trecho está o pavimento, que ainda será substituído. O trabalho mais delicado foi nas estruturas de sustentação, onde a degradação era mais grave e justamente onde era maior o risco de colapso. Ao todo são 32 pilares entre as duas pontes e todos eles passaram por algum tipo de reparo. 27 já estão prontos e outros 5 estão em fase de conclusão. É um trabalho bem delicado, né, pontual em alguns casos, né, o que mais dificulta, né, nessa questão aqui, né, é o acesso. Né, o acesso para a ponte é o que mais dificulta. Tanto é que assim, grande parte do contrato ele está na questão das plataformas de acesso, né? Mas eu acredito que assim, agora que a gente já está quase na fase final, né, de entrega mesmo, a gente só está com alguns ajustes, algumas outras questões, né, mais acessórias do contrato. Acredito que tenha sido dado um bom encaminhamento. Conforme a engenheira fiscal, a obra está dentro do cronograma. Mais de 80 pessoas trabalham na reta final das melhorias. Mas o Estado já sinalizou que a reforma vai ser ampliada. A revitalização das pistas nas duas pontes não estava prevista no projeto inicial, mas vai acontecer. A Secretaria vai fazer o pavimento, nós vamos verificar se a gente vai fazer o aditivo dentro desse contrato ou se efetivamente nós vamos fazer um contrato à parte para execução de serviço. Mas é certo que nós vamos, sim, até final de 2022, entregar toda essa ponte, tanto a Colombo Sales como a Pedro Ivo, inteira e de volta para o convívio dos catarinenses. A Secretaria de Infraestrutura também vai lançar uma nova licitação para a recuperação dos blocos maiores, que ficam direto em contato com a água. Etapa que também não entrou no projeto atual. Faltam 12 blocos que a gente precisa fazer a parte de bloco, a parte estrutural, de estaqueamento, recuperar, e que isso a gente vai fazer ao longo de 2021 com o lançamento de uma licitação. Mas qual é a prioridade da Secretaria? Finalizar o contrato existente, devolver essas pontes de forma segura
para os catarinenses e depois sim fazer os trabalhos tanto de manutenção como de recuperação gradativa dos outros 12 blocos. A reforma em execução deve ser concluída até o mês de julho. O investimento é de quase 30 milhões de reais, mas não deve parar por aí. Essa manutenção tem que ser periódica, tem que ser constante, a partir do dia seguinte à entrega da obra. Mas é toda uma cultura que a gente está trabalhando nessa mudança e a sociedade é muito importante para poder realmente se alinhar a esse tipo de cobrança, ao poder público, a quem realmente é responsável por esse trabalho de fiscalização, de conservação, de manutenção, que é quase tão importante, se não mais importante, do que a própria obra em si. O promotor está coberto de razão. Já vi situações muito piores em outros estados. Posso garantir, diante dessa experiência que eu tive, quero compartilhar com você que me assiste, que aqui a coisa anda de uma forma muito mais célere e diferente. Mas, ainda assim, está coberto de razão o promotor, porque precisamos ser ainda mais exigentes. Está de parabéns o governo do estado, que conseguiu colocar para frente, enfim, essa regularização, né, na manutenção das pontes, que são a nossa segurança, né, que são a nossa conexão ilha-continente, fundamentais e únicas, né, com exceção desse Luz que recentemente foi aberta. E, claro, né, o próprio poder público que tem cobrado com intensidade, o Ministério Público Estadual que ficou em cima, marchando firme para que a obra fosse concluída. Precisamos melhorar no sentido de qualidade e, obviamente, de tempo, né? Minimizarmos o tempo das obras. Imagina, 2 anos para terminar uma obra tão importante como essa.